Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Esse texto nós não projetamos. Os irmãos que puderem compartilhar sua Bíblia com os vizinhos, com os visitantes, por favor. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Assim diz o texto sagrado: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O 9. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, santo é o teu nome. Com temor e com tremor nos prostramos ante o teu trono de graça nesta hora, reconhecendo a tua majestade, tua grandeza, a tua perfeição e ao mesmo tempo a nossa miséria, nossa pobreza, nossa imperfeição. Reconhecemos também que Jesus Cristo, teu Filho amado, se colocou nesta brecha, neste abismo que nos separava, e por sua obediência plena e irrestrita, por seu sacrifício na cruz, no Calvário, nós podemos agora, Senhor, esperar poder ouvir a tua voz, poder falar com o Senhor e experimentar uma comunhão e a paz do Senhor que excede todo entendimento. Por amor a Cristo Jesus, esta porção da tua igreja, esta representatividade da noiva do Cordeiro, te implora nesta hora: alimente nossas almas, instrua-nos, que a tua palavra promova edificação, crescimento, avanço na fé, que a tua palavra promova, Senhor, transformação. Não queremos mais ser como sempre fomos. Que a tua palavra promova a educação na justiça, que ela promova a reconciliação, e que isso tudo e muito mais, Senhor, redunde para o louvor da tua glória. É a oração que fazemos
no nome precioso do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos caminhando nas epístolas pastorais. Percorremos a carta de Paulo aos Efésios, as epístolas da prisão, melhor dizendo. Percorremos algumas semanas na carta de Paulo aos Efésios e agora estamos caminhando para o final da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essas duas e mais outras duas cartas, como os irmãos já sabem, foram escritas num tempo extremamente desfavorável, em que o apóstolo Paulo encontrava-se na masmorra, numa prisão romana, aguardando o veredito. Estava literalmente no chamado corredor da morte e sabia que poderia sair dali para o sepulcro. E ele demonstra nessas epístolas uma força que não lhe era própria, uma força que não era dele. Nós o encontramos escrevendo em outra carta, por exemplo, na carta aos Coríntios, dizendo como era a sua condição quando lá chegara. Assim que ele sai da cidade de Filipos, desta cidade aqui, ele vai para Corinto, Atos 18, e depois de ter passado os mal bocados durante o percurso, na cidade de Filipos, em Atenas, em Tessalônica, ele diz qual foi a condição em que ele chega lá, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E como este homem que vivia em temor, em tremor, está aqui encontrando alento, forças, vigor, para instruir uma igreja, para conseguir encorajar outros que estavam em também situação desfavorável. Dentre as respostas possíveis no Evangelho de Jesus Cristo, nós já ouvimos na semana passada que o apóstolo Paulo foi aquele destacado, aquele chamado pelo Senhor, aquele apóstolo destacado para a defesa do Evangelho. Ele não só pregava o Evangelho, como ele esclarecia acerca do verdadeiro Evangelho, e muitas vezes o defendia, porque se o Evangelho é tão eficaz para fortalecer, para revigorar a igreja, se o Evangelho é eficaz para salvar o perdido e fortalecer o salvo, ele então é muito combatido, ele será muito combatido pelos inimigos, tanto dos perdidos quanto daqueles que já foram salvos. Se é uma alma tão eficaz, tão poderosa, que traz vigor, traz salvação, traz fortalecimento, encorajamento, esperança, para quem não quer o povo usufruindo desses benefícios, então ali será o alvo do seu ataque. O apóstolo Paulo tem que defendê-lo muitas vezes, como ele faz nessa própria carta. Aqui nesse trecho do capítulo 3, esses versículos 11, eles podem ser divididos em três partes. A primeira parte, o apóstolo Paulo está aqui de uma forma muito clara, muito evidente, defendendo o Evangelho. Defendendo de quê? Ou defendendo de quem? Defendendo dos opositores do Evangelho, que são opositores de Cristo, e que são opositores da igreja. O apóstolo Paulo os adverte aqui 3 vezes: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Lhes alerta de forma repetida, para que essa igreja acorde. E o interessante é que ele vai dizer no início aqui desse capítulo, que não é a primeira vez que usa alerta. Ele faz isso repetidas vezes nessa igreja. Ele repete as mesmas coisas com outras palavras, repete a mesma defesa do Evangelho, porque reconhecia de fato que o Evangelho era o que sustentaria essa igreja e que era o alvo dos adversários. Acautelai-vos dos cães, assim que ele começa esse trecho. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão.
A segunda parte deste trecho que nós lemos, desses 11 versículos, o apóstolo Paulo aqui apresenta um paralelo. Esses cães, esses maus obreiros, esses que são da falsa circuncisão, esses inimigos do Evangelho, esses que apresentam um Evangelho diluído, diminuto, reduzido, adulterado, se gabam nas suas conquistas ou nos seus currículos, eles se gabam na sua trajetória, na sua formação. Nem mesmo nisso eles devem merecer reconhecimento, porque se esta fosse a maneira de nos comparar, e não é esta, se nós fôssemos nos comparar diploma com diploma, se nós fôssemos comparar tradição por tradição, história por história, formação por formação, eu os deixo muito atrás. A segunda parte, ele vai dizer, por exemplo, no verso 5, a seu próprio respeito: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, esses tais não merecem ser ouvidos por vocês, porque não sobra nada da trajetória deles. O argumento deles não é bíblico, o que apresenta a vocês é uma mentira, e eles mesmos não merecem nenhum crédito, e vocês lhes dão ouvidos. Mas, para que vocês não pensem de mim o que não devem pensar, eu digo para vocês que toda esta minha trajetória, toda a minha formação, todos esses recursos que eu adquiri ao longo da minha vida, eu não considero isso como nada. Ele vai dizer isso no versículo 7. Se você tem aberto, poderia reler comigo, por favor, o versículo 7. Mas o que... Aí ele vai reiterar isso: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Qualquer coisa comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo é uma perda de tempo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. E na última parte, ele apresenta para nós o que de fato vale a pena. O que os opositores estavam combatendo, confrontando ou se opondo. Nos 3 últimos versículos desta sessão que nós lemos, ele apresenta aqui ao menos 3 verdades acerca da obra de Cristo. E o nosso tema, como os irmãos já sabem, nós temos um tema geral, epístolas da prisão. Estamos em Filipenses, e nesse trecho 3, do 1 ao 11, apresentamos esse tema: o verdadeiro Evangelho, obra redentora de Cristo. Aqui ele não está apresentando todo o Evangelho, ele está reiterando para essa igreja alguns elementos do Evangelho. No caso, ele está apresentando a obra redentora de Cristo. E a primeira obra redentora de Cristo aqui apresentada, nós já vimos na semana passada, no versículo 9, que é a justificação. A obra redentora de Cristo envolve a justificação. Vou seguir adiante. Esse sermão está gravado lá no YouTube. Vamos para o versículo 10. O verdadeiro Evangelho, a obra redentora de Cristo, além de envolver a justificação, envolve também outro quesito. Está aí no versículo 10, que diz o seguinte:
Eu vou reler o 9 e vou emendar no 10. Para ganhar a Cristo, diz o final do 8, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí então, verso 10, que diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e o que mais? Exatamente isso, conformando-me com ele na sua morte. Ele está valorizando a sublimidade do conhecimento de Cristo, e conhecer Cristo significa conhecer a obra redentora de Cristo, que trouxe justificação para este faltoso, pecador miserável que era Paulo. Quando foi justificado naquela cruz, como diz o versículo anterior. Conhecer Cristo significa reconhecer a sua obra redentora naquela cruz, na sua morte substitutiva, tomando o meu lugar naquela cruz. Isto é notícia para salvação, para pecadores contumazes, e fortalecimento para aqueles que já são salvos. Traz vigor, traz alento, traz consolo, traz esperança para aqueles que já são salvos. Nós vemos isso nos relatos bíblicos e na história da igreja. Nós vemos, por exemplo, Martinho Lutero, que encontrou alento e alívio para a sua vida, quando descobriu a doutrina da justificação pela fé. E imediatamente após conhecer essa doutrina da justificação, um Deus justo, que se indigna todos os dias por causa do pecado, que não tem o pecador por inocente, que exercitará sua ira, sua justiça sobre todo impenitente, que agora em Cristo Jesus estão justificados. Estes que foram justificados precisam agora experimentar o passo seguinte da boa nova do Evangelho, não do Evangelho diluído, que fala apenas de conforto, que fala apenas de bem-estar. Esse Evangelho que traz agora uma palavra de desconforto, porque diz que ao conhecê-lo, além de conhecer a sua justiça, não a nossa justiça, mas a sua justiça, agora conhecer o poder da sua ressurreição, poder conhecer agora a comunhão dos seus sofrimentos, poder conhecer agora o processo de me conformar com ele na sua morte. O que Paulo está dizendo aqui é o passo seguinte, é o processo de santificação, que é a mensagem do Evangelho. Ela é desconfortável, ela é confrontadora, porque ela não deixa aqueles que são salvos, que foram alcançados pela justiça de Cristo. Senhor, eu não tenho justiça própria, nada que eu fizer vai pagar os meus pecados, e o Senhor será justo ao me condenar. É assim que Davi ora, que o Senhor seria justo no seu julgar, e justo na sua própria condenação, mas Cristo foi julgado em meu lugar. Agora eu estou tranquilo, salvo, sentado e sossegado. Apóstolo Paulo diz que não. E os opositores do Evangelho não querem que essa parte do Evangelho seja proclamada, que as pessoas fiquem vivendo nesta vida em conformidade com o mundo, se adequando ao senso comum, deixando a vida lhe levar e sendo ocupado simplesmente pelas necessidades diárias ou pela rotina diária, engajado nas coisas deste mundo, invertendo a ordem de luta e de prioridade. Paulo diz: não, agora nós assumimos uma carreira e devemos completar essa carreira. Devemos ser agora, ao invés de contumazes pelo pecado, contumazes em completar a nossa carreira, em crescimento de santidade, em conformação à morte de Cristo. Quando o próprio Jesus, e no texto que foi mencionado hoje cedo no sermão, seminarista Eliezer, quando o Senhor diz que para segui-lo nós deveríamos, entre outras coisas, deveríamos tomar a nossa cruz e segui-lo, não significa simplesmente nos resignar com os nossos sofrimentos.
Ah, tá, que eu estou sofrendo, eu estou carregando a minha cruz. Não, carregar a sua cruz é muito mais do que isso. Carregar a sua cruz significa morrer para os pecados, como Cristo morreu pelos meus pecados. Eu não sei se foi no domingo pela manhã, um desses dias, eu mencionei uns versículos de um salmo, que apresentam para nós o Deus agora que nós fazemos parte da sua família, o Deus que nós fomos livres da sua condenação, e que agora nós estamos debaixo das suas asas, estamos agora abrigados no seu esconderijo. Mas esse Deus continua sendo o mesmo Deus, não só o mesmo Deus poderoso, mas o mesmo Deus que condena o pecado. E lá o salmista diz o seguinte: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. E aí nós pensamos, como seria essa indignação? Deve ser apenas pelos perversos e pecadores. Ele sente sim, mas ele sente indignação por toda forma de pecado. Nós fomos justificados, nós não mais seremos cobrados pelas nossas faltas lá na eternidade. Mas então nós devemos andar agora em demonstração de que fomos de fato justificados, de que agora de fato temos uma relação com o Senhor. O apóstolo Paulo falara no capítulo anterior, no capítulo 2, se há pois alguma exortação em Cristo, então andem em conformidade com a sua palavra. Se há entre vocês ternos afetos de misericórdia, se há ação do Espírito Santo na vida de vocês, então demonstrem, vivendo de tal e de tal maneira. Aí voltando para o Salmo, ele diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. E aí nós pensamos, então é só para o ímpio. Mas os crentes muitas vezes vivem com impiedade, e estamos sujeitos à mão pesada do Senhor aqui, ainda que estejamos livres da condenação eterna. Haja visto o próprio Davi, quando diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Andar com Deus não é uma aventura no parque. O Evangelho, que apresenta a boa nova da salvação, apresenta para nós os desafios dessa vida nova, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, para conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Mas isso, tem certeza? Conhecer e ter comunhão nos seus sofrimentos faz parte da nossa caminhada, então, experimentar algum sofrimento, mas não é o que se proclama por aí, não é o que se ensina por aí. O que nós encontramos por aí são facilidades. Estar com Deus é só vitória. É assim que as pessoas se cumprimentam, é só vitória, é só triunfo. As pessoas estão declarando e professando essas vitórias todas, mas Paulo está dizendo que para vocês ficarem acautelados, espertos, quantos contra ou em relação aos cães, entendam que vocês precisam caminhar em santidade, para vocês estarem atentos aos maus obreiros, aos que ensinam as inverdades, o evangelho reduzido, o evangelho adulterado, o evangelho diminuto. Vocês precisam se conformar com Cristo em sua morte, para vocês estarem protegidos a essas situações e até mesmo aos conflitos que haviam entre eles. Haviam conflitos entre eles, sempre há conflitos entre os irmãos. O Senhor nos determinou que andássemos no caminho estreito, que há renúncias pessoais, e determinou que nós o fizéssemos de forma coletiva. Temos que andar juntos, os mais fortes suportando os mais fracos. Aqueles que têm condições de andar muito velozmente precisam diminuir o passo para poder andar no passo das crianças, nos que são mais incipientes ainda na fé.
aqueles que são mais fortes suportando aqueles que não são, aqueles que amam de maneira voluntariosa precisam suportar aqueles que ainda não sabem fazer isso, aqueles que já aprenderam a perdoar precisam suportar aqueles que ainda não aprenderam tanto a suportar, e o Senhor requererá isso de nós. Não adianta eu querer ir rápido, eu já amo, já perdoo e já estou preparado, e chegar lá primeiro, o Senhor vai dizer: cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? Foi a pergunta feita a Caim, a pergunta que será feita para nós. No capítulo 4 nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo um rogo: rogo a Evódique e rogo a Sintique que andem concordemente no Senhor, para que eles pudessem então estar preparados contra esses maus obreiros, essas mensagens deturpadas do Evangelho, para que pudessem suportar as provações que eles estavam passando, para que eles pudessem saber caminhar entre si, juntos, em comunhão uns com os outros. Eles precisariam aprender a crescer e desenvolver a salvação na santificação. É uma guerra contra a nossa própria carne. Me conformar a Cristo na sua morte, ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, meus irmãos, é uma mensagem que está em desuso. Está em desuso. Falar de sofrimento na igreja está em desuso. Falar de abrir mão dos meus interesses, de morrer para a minha vontade, para seguir Cristo, está em desuso. É por isso que as pessoas precisam de remédio para sobreviver, para ter um pouquinho de alegria. É por isso que as pessoas precisam de motivação para poder manter pequenos compromissos. É por isso que as pessoas precisam de estímulos o tempo todo, de um pouquinho mais de droga para sentir um pouquinho mais de satisfação, porque elas não aprenderam que satisfação verdadeira e genuína nós encontramos em Cristo. Só que para eu encontrar satisfação em Cristo verdadeira, plena, tendo muito ou tendo pouco, tendo pessoas próximas ou ninguém, estando no deserto ou no oásis, estando com Cristo, ali é o céu. Cantamos esse hino, não sei se foi domingo passado. Depois que Cristo, o céu, o mundo, ou em céu o mundo se... Aí ele fala o que depois? Melhor cantar, né? Vamos cantar essa estrofe pelo menos? Ajude-nos aí. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Não importa o lugar. É aí. O refrão. Aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui na terra ou mar. Não importa a condição, não importa o lugar. Só que para estarmos com Cristo, Ele requer de nós que nós abramos mão de outros senhores. Ele quer exclusividade. Ele não quer dividir a minha atenção com o meu próprio coração enganoso, que eu prefiro muitas vezes dar ouvidos para ele, me aborrecer com aquilo que ele se aborrece e se alegrar com aquilo que ele se alegra, quando eu deveria me aborrecer ou me alegrar com aquilo que aborrece ou alegra o Senhor. Nós compramos uma guerra, nós compramos uma briga, quando entendemos que precisamos ter comunhão com os sofrimentos de Cristo e se conformar com Ele na sua morte. A confissão de fé, no capítulo sobre a santificação, 13, no parágrafo 3, diz o seguinte: nesta guerra, nesse conflito que eu arrumo comigo mesmo, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada vence, e assim os santos, o povo de Deus, crescem em santidade, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. E aqui eu quero encerrar esse tópico da santidade dizendo o seguinte: santidade não significa perfeição.
não significa pureza plena. Santidade significa separação. Crescer em santidade significa crescer em ser separado para o Senhor, em detrimento de outras coisas. Aquele que cresce mais em santidade ou em santificação, aquele que se conforma mais com Cristo, que toma cada dia mais a forma de Cristo. Realmente o versículo 11, vamos reler? Além de para o conhecer do verso 10, o verso 11 também começa assim: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Fico imaginando, meus irmãos, que não devia ser fácil para Paulo. Quando eu reflito no que acontecia com ele, eu me lembro da minha avó, que na minha infância a gente tinha que encerar o chão e tinha escovão, não tinha enceradeira, tinha escovão. Então tinha que ajoelhar no chão, passar aquela pasta, não tinha cera líquida, nada disso, e tinha que passar um escovão. E eu, como um garoto naturalmente pecador e rebelde, ficava correndo lá fora jogando bola, e de repente vinha correndo com o pé sujo, que ela ainda botava um monte de jornal, e vinha correndo e sujava o chão. Ela falava: a gente vai na frente limpando e o Ellerson vem atrás sujando. O apóstolo Paulo ia na frente pregando as bases salvadoras de Cristo Jesus, o evangelho da salvação, da graça maravilhosa de Jesus Cristo, trazendo sentido para a vida das pessoas, trazendo alento para a vida delas, significado para as suas vidas. Aos pés da cruz vocês encontram sentido para a vida de vocês. Tudo mais é refúgio, e em Cristo tudo mais vale a pena. Sem Cristo nada vale a pena, com Cristo tudo vale a pena. E atrás dele vinham aqueles outros deturpando tudo que ele ensinava. Ele ia na frente limpando, abrindo na picada aqueles matos, tirando aqueles parasitas, os cipós que matavam a vinha e a plantação, e vinham outros semeando ervas daninhas. Não é bem assim. Paulo nem era um dos 12, Paulo nem estivera com Cristo, Paulo nem é apóstolo. Paulo muitas vezes tinha que defender sua autoridade apostólica para poder defender o evangelho, porque aqueles opositores queriam, à medida que o descredibilizariam também a sua mensagem. Olha a mensagem dele: mas ele demora muito no sermão. Tem um registro lá de Atos, que ele começou a pregar de manhã, quando chegou na hora do almoço, um sujeito caiu da janela e morreu. Fico imaginando a liderança da igreja: o apóstolo Paulo, na próxima encurta mais o sermão, que tem gente dormindo. Ele era, não nesse caso, mas ele era questionado algumas vezes pelo seu falar. Alguns atribuíam a Apolo ser muito mais eloquente. É por isso que na igreja lá de Corinto tinha alguns que preferiam Apolo do que Paulo, porque ele era muito mais eloquente nos seus sermões, muito mais versado. Mas porque ele demorava ou não demorava, ou porque gritava muito ou gritava pouco, se desconsiderava tudo o que ele falava. Aí as ervas daninhas começavam a crescer de novo. E aí ele fica sabendo disso, o seu espírito se revira no seu ser. Admira-me que estejas passando tão depressa do verdadeiro evangelho para um outro evangelho, que na verdade não é evangelho nenhum. Se vier, ainda que seja um anjo vindo do céu, pregando o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, que seja maldição, que seja anátema. Porque o evangelho genuíno, verdadeiro, ele precisa apresentar as obras de Cristo e a nossa miséria, as conquistas de Cristo, o triunfo de Cristo e as nossas imundícies. O evangelho que apresenta Cristo como aquele que nos justifica. Nós não temos mérito próprio, não temos valor próprio, não temos o que reivindicar, nós não podemos nos sentir ofendidos por ninguém, porque nós não merecemos nenhum elogio, nós não merecemos nenhum reconhecimento, nós não merecemos nem os bons cumprimentos das pessoas. Citei aqui uma citação, fiz a menção de uma citação lá no Sermão do Monte ainda, em que
o autor diz o seguinte, que nós deveríamos estranhar quando formos bem tratados pelas pessoas, e nós o tempo todo reivindicamos reconhecimento delas. Nós queremos, esse não é o evangelho verdadeiro. A obra de Cristo, Cristo é quem é o justificador, Cristo é quem me separou antes da eternidade para a santificação, e é Cristo quem há de me glorificar. Versículo 11, William Hendrickson esclarece uma dúvida aqui, porque pode parecer que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nesse processo de santificação do verso 10, ele espera então talvez galgar essa ressurreição dos mortos. Abre aspas. Quando escreve para de algum modo alcançar, ele não está expressando desconfiança no poder e no amor de Deus, nem dúvida acerca de sua própria salvação. Paulo com frequência se regozija na certeza de sua própria salvação, faz isso inúmeras vezes, por exemplo aos Romanos. Ele se sentia fortalecido nesta segurança enquanto corriam os anos. Ele vai dizer nas cartas, na primeira e segunda carta a Timóteo, como ele estava confiante durante a sua caminhada na salvação. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para aguardar o meu bom depósito, por exemplo. Porém, ele escreveu aqui no espírito de profunda humildade e de louvável desconfiança em si mesmo. Se depender de mim, ou se dependesse de mim, eu não alcançaria a ressurreição dentre os mortos. O que poderia, pelo menos, minimizar os conflitos entre aqueles irmãos? O que poderia trazer consolo e esperança para eles que estavam vivendo perseguições? Porque ver alguém, um irmão na fé ou um familiar, por ser crente, por não ter negado a Cristo Jesus, ser queimado vivo não deve ser nada agradável. Quando chamusca os pelos da mão assim no fogão, já dá aquele cheiro de queimado. Imagina um corpo inteiro embalsamado em óleo, queimado em praça pública. Deve abalar muito a fé das pessoas. Muitos negaram a fé em Jesus depois de verem coisas como estas. Mas o apóstolo Paulo quer fortalecê-los e diz que as verdades do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, são capazes de minimizar os conflitos entre vocês, de trazer alento e conforto e o suporte para vocês em tempo de provação, e ainda pode dar condições a vocês de suportarem, de se precaverem, de se prevenirem, de se protegerem contra os maus obreiros, contra esses cães que deturpam ou tentam deturpar a fé de vocês. É a certeza de que vocês um dia serão glorificados. O que pode dar alento para alguém que está enfermo, para alguém que está com a idade avançada e sabe que está nos fins dos dias? A certeza da vida eterna, a certeza do novo céu e da nova terra, a certeza de um corpo transformado, glorificado, a certeza de que o Senhor porá fim a todas as coisas. Nós somos o povo da esperança, nós precisamos ser o povo da esperança. O Evangelho é quem resgata isso. O Evangelho não é só para ser pregado para não crentes, o Evangelho é para ser pregado para a igreja, porque é aí onde nós encontramos alento. Se você retira essa certeza, se você retira essa promessa, você fica dependendo de uma campanhazinha na igreja. Você precisa do pastor marcar o dia do jejum, você precisa da campanha das 7 sextas-feiras, para você ter algum alento, algum desafio, algum jeito de você conseguir enfrentar as agruras desta vida. Mas isso tudo é superficial, paliativo, passageiro. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo dissera o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai ter fim para as mazelas do meu coração, haverá um fim para os conflitos entre Evódique e Síntique, haverá um fim para esses cães que penetram entre nós.
lobos disfarçados em ovelhas, haverá um fim para o nosso sofrimento, haverá um fim para aqueles que são queimados em praça pública, lançados às feras, cerrados pelo meio, haverá um fim para as nossas dívidas, haverá um fim para esses governos humanos perversos e corruptos. Se nós perdemos isso de vista, o que será do mundo? O que será do mundo? Como diz o próprio apóstolo Paulo aos Coríntios, quando fala justamente dessa ressurreição: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E o Senhor muitas vezes dá e tira para nós percebermos que o que nos dá estabilidade não é quando Ele dá ou quando Ele tira. O que nos dá estabilidade está na companhia dEle. Aos Romanos ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Eu vou reler esse texto pouco a pouco. Se você sentir à vontade, nós estamos caminhando para encerrar. Se você sentir à vontade, eu gostaria que você repetisse esse texto de Romanos, no capítulo 8, comigo, por favor. Eu falo e vocês repetem, não precisa abrir. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tem muitas pessoas desistindo da vida, meus irmãos, inclusive crentes. Tive um pastor conhecido meu, da minha região, do meu estado, que alguns anos atrás, com desesperos na sua vida, conseguiu uma arma e uma escopeta, colocou ela no chão e atirou no céu da sua boca. Pastor presbiteriano. Vi uma pesquisa recente, o número de adolescentes que tentam contra a própria vida, sem contar aqueles que, apesar de não tentarem contra a própria vida, desejam tentar contra a própria vida. O que falar para as pessoas que estão abatidas, estão sofrendo por uma ansiedade desenfreada, uma preocupação absurda, ou que vive escravizada pela rotina desta vida, deste mundo, da agenda deste mundo, que está aí subjugada às exigências deste mundo? Vai acabar, vai passar. Sempre que eu penso nisso, eu me lembro de João na ilha de Patmos, idoso, com mais de 95 anos de idade. Com toda certeza o vigor da juventude já havia lhe abandonado. Estava longe da sua terra, exilado numa terra estranha. Nem a chance de envelhecer na sua terra ele teve, nem a chance de envelhecer perto dos seus familiares e amigos ele teve. Todos os demais colegas de ministério, os apóstolos, já haviam morrido. Ele foi o único que ficou mais tempo, até porque tinha que cuidar de Maria. Mas João não está lá reclamando da vida, desistindo da vida, desiludido da vida, esperando a morte. Por que João está tão estimulado e produzindo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, vendo, falando com Jesus, mandando cartas para as igrejas e escrevendo para nós e para tantos quantos o Senhor ainda chamar por intermédio da sua palavra? Ele estava com os pés na ilha de Patmos, mas os seus olhos contemplavam a grandeza. E João viu. Essa expressão, esse verbo ver, se repete muitas vezes. E vi o novo céu e a nova terra. Vi a cidade de Jerusalém descendo, adornada como noivo, à espera da sua restauração. E viu o Cordeiro no meio do seu povo, e viu os 24 anciãos, e presenciei coisas tremendas e maravilhosas. Que assim também seja na nossa vida. Qual que é a melhor maneira de proporcionar alegria para a igreja de Filipos? O apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, mas como nós vamos nos alegrar? Somos paupérrimos,
Nossa igreja é muito pobre. Nós experimentamos uma profunda pobreza. Somos perseguidos pelo Império Romano, não temos alento. Como nos alegrar de forma consistente? Qual a melhor forma de nós nos precavermos contra essas situações, esses ensinos tão perversos que entram com aparência de verdade? Eles usam palavras que têm a ver com a Bíblia, mencionam textos da Bíblia, mas como saber se de fato estão ensinando a verdade? Como suportar as pressões dos falsos ensinos? Como enfrentar os conflitos dentro da própria igreja? Como fazer com que Vodka e Sintik concordem? Revendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos livrou da ira vindoura, nos livrou do castigo, da justiça terrível das mãos de Deus. Esse texto que eu li do Salmo 7 para os irmãos, que diz que Deus está com seu arco entesado para aqueles pecadores, conta-se historiadores que Jonathan Edwards pregou sermões com o arco entesado, apontando para as pessoas, dizendo: é assim que Deus está fazendo para aqueles que vivem de maneira pérfida. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não parte do Evangelho, não só do Evangelho que fala de Jesus como Salvador, mas é o Evangelho que fala dele Senhor da sua vida, que nós não somos mais donos da nossa vida, nós somos escravos de Cristo. Não mais meu coração me domina, não mais o senso comum, eu estou morto para o pecado, eu não caibo mais naquelas condutas, pensamentos e propósitos de outrora. Agora o que se espera de mim é que eu ande em novidade de vida. Que o Senhor nos abençoe. Se o Senhor permitir, semana que vem nós completaremos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses.